a anatomia oculta da inveja. Por que o seu sucesso desperta um monstro na sombra alheia? Você já percebeu que algumas pessoas param de falar com você exatamente quando você começa a vencer? Não foi nada que você fez diretamente contra elas. Você não roubou nada de ninguém. Você não humilhou ninguém publicamente. Você apenas começou a brilhar. E foi exatamente aí que o monstro acordou. Porque existe uma verdade brutal que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. O seu sucesso é o espelho mais cruel que você pode colocar na frente de alguém que escolheu a mediocridade. Deixa eu te explicar isso de um jeito direto. Carl Jung, o psicólogo suíço que mergulhou fundo na mente humana, descobriu algo perturbador. Cada um de nós carrega uma sombra. Não é um demônio literal, não é uma entidade sobrenatural, é tudo aquilo que você enterrou dentro de si mesmo. São os sonhos que você desistiu de perseguir. São os talentos que você teve medo de desenvolver. São as versões de você mesmo que você assassinou porque era mais confortável ficar pequeno. A sombra é o cemitério das suas possibilidades. E ela fica ali, quieta, adormecida, enquanto você vive uma vida segura e previsível. O problema começa quando a sombra encontra um espelho. E sabe qual é o espelho mais poderoso que existe? Outra pessoa realizando exatamente aquilo que você desistiu de fazer. Quando você conquista algo real, quando você sai da plateia e sobe no palco, quando você para de reclamar e começa a construir, você se torna esse espelho. E aí a sombra do outro acorda furiosa. Porque você não está apenas vencendo, você está provando que era possível. Você está mostrando que o obstáculo não era o mundo, não era a sorte, não era o sistema. O obstáculo era a covardia dele. Agora presta atenção nessa parte, porque aqui a coisa fica sombria de verdade. Existe inveja de dois tipos. A primeira é aquela inveja que as pessoas admitem, aquela que até tem um lado saudável. É quando alguém olha para o seu sucesso e pensa, eu também quero isso para mim. Essa pessoa, ela pode até sentir um desconforto, mas ela usa esse desconforto como combustível. Ela te vê como inspiração. Essa inveja é rara, mas existe. Mas a segunda inveja, essa é a que destrói tudo. E um chamaria isso de inveja nascida da sombra não integrada. Eu vou chamar pelo nome que ela merece. Inveja maligna. E a característica principal dela não é eu quero ter o que você tem. A característica principal é eu preciso garantir que você perca o que conquistou. Percebe a diferença? O invejoso maligno não quer subir. Ele quer te derrubar. Ele não quer construir nada para si mesmo. Ele quer destruir o que você construiu. E por que isso acontece? Porque quando você brilha, você joga luz na escuridão onde ele escolheu viver. Cada vitória sua é uma acusação silenciosa. Cada conquista sua grita para a sombra dele. Você poderia ter feito isso também, mas você escolheu desistir. E isso dói. Dói tanto que a única forma que a pessoa encontra de aliviar essa dor é atacar você. Mas aqui está o truque mais sujo da inveja. Ela nunca chega até você com uma placa escrita inveja. Ela nunca é honesta. Ela se disfarça. Ela vem travestida de preocupação. Ela vem mascarada de crítica construtiva. Ela vem embalada em conselhos não solicitados. Você não acha que está exagerando? Cuidado para não se queimar. Você está mudando, hein? Sucesso sobe a cabeça, viu? Todas essas frases são tentativas de te fazer pequeno de novo. São tentativas de te fazer voltar para o rebanho da mediocridade, onde todo mundo está seguro, confortável e igualmente fracassado. Porque enquanto você estava lá com eles, tudo estava bem. Vocês eram iguais. Mas agora que você saiu, agora que você está construindo algo real, você se tornou a prova viva do fracasso deles. E tem mais. A inveja não ataca apenas o seu sucesso material. Ela ataca a sua paz, ela ataca a sua felicidade, ela ataca a sua leveza. Porque para o invejoso, não basta que ele esteja infeliz. Ele precisa que você também esteja. Ele precisa acreditar que você está pagando um preço terrível por aquilo que conquistou. Ele precisa acreditar que por baixo da sua vitória existe sofrimento, solidão, vazio. Porque se você está realmente feliz, se você está realmente em paz, então não existe mais desculpa para a mediocridade dele. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que você está desempregado há meses e tem um amigo que também está. Vocês conversam, reclamam juntos, sofrem juntos. Existe uma solidariedade na derrota compartilhada. Mas aí você consegue um emprego excelente. Um emprego que paga bem, que te dá propósito, que te faz acordar animado.
Como você acha que esse amigo vai reagir? Se ele tiver maturidade emocional, se ele tiver integrado a própria sombra, ele vai ficar genuinamente feliz por você. Ele vai te parabenizar e vai usar a sua vitória como prova de que ele também pode conseguir. Mas se a sombra dele estiver no controle, se a inveja maligna tiver tomado conta, ele vai começar a te sabotar. Ele vai parar de responder suas mensagens. Ele vai diminuir a sua conquista. Ele vai procurar defeitos no seu novo emprego. Ele vai te criticar por ter mudado. E no fundo mesmo, ele vai estar torcendo secretamente para que você seja demitido. Porque a sua derrota é a única coisa que vai trazer alívio para a sombra dele. Isso é perturbador? Sim, mas é real. E se você está começando a brilhar, se você está começando a conquistar algo real na sua vida, você precisa entender essa dinâmica. Porque a inveja não avisa que é inveja. Ela não bate na sua porta e se apresenta. Ela se infiltra, ela corrói, ela sabota e muitas vezes ela vem das pessoas mais próximas de você. Jung dizia que enquanto você não tornar consciente a sua sombra, ela vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Agora eu te pergunto, quantas pessoas ao seu redor estão sendo controladas pela sombra delas? Quantas pessoas estão te atacando não porque você fez algo errado, mas porque você fez algo certo? Quantas pessoas estão projetando em você o ódio que elas sentem por elas mesmas? A resposta é mais do que você imagina, e essa é apenas a primeira camada da anatomia da inveja. Porque agora que você entende como a sombra funciona, você precisa entender a dimensão política desse jogo. E para isso, a gente precisa conversar sobre um homem que entendia a natureza humana melhor do que quase qualquer um. Nicolau Maquiavel. Por que as mesmas pessoas que dizem te amar são as primeiras a comemorar a sua queda? Essa pergunta incomoda. Eu sei. Ela vai contra tudo o que nos ensinaram sobre amizade, lealdade e gratidão. Mas se você quer entender a inveja em sua forma mais brutal, você precisa aceitar uma verdade que Maquiavel ensinou há 500 anos. Os seres humanos perdoam mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio ou a visão do sucesso do vizinho. Deixa eu repetir isso porque é importante. As pessoas perdoam mais fácil que você mate o pai delas do que o fato de você prosperar enquanto elas estagnam. Isso parece exagero? Então deixa eu te explicar. O que Maquiavel realmente quis dizer com isso? Quando alguém mata o pai de outra pessoa, a dor é aguda, mas ela passa, o tempo cura. A vida continua. E principalmente, a morte do pai não é um espelho. Ela não reflete nada sobre a pessoa que sofreu a perda. Ela não acusa ninguém de covardia ou mediocridade. É uma tragédia externa. Mas quando você prospera, quando você constrói riqueza, quando você conquista respeito, quando você alcança poder, você está criando um espelho permanente. E esse espelho não deixa ninguém esquecer. Toda vez que alguém olha para você, toda vez que seu nome é mencionado, toda vez que seus resultados aparecem, aquele espelho reflete de volta. Você poderia ter feito isso também, mas você não fez. Maquiavel não estava sendo pessimista. Ele estava sendo realista. Ele viveu em uma época de intrigas, traições, guerras políticas. Ele viu príncipes serem amados pelo povo e depois destroçados pelo mesmo povo. Ele viu aliados se tornarem inimigos da noite para o dia. E ele aprendeu uma lição brutal. A gratidão humana é frágil, mas a inveja humana é eterna. Olha só o que ele escreveu em O Príncipe. Um governante deve temer mais o ódio do povo do que qualquer exército estrangeiro. Porque o ódio nasce justamente daquilo que o povo não suporta ver. E o que o povo menos suporta ver? Alguém se elevando acima da massa. Alguém quebrando as correntes da mediocridade. Alguém provando que a desculpa que eles usavam para justificar o próprio fracasso era mentira. Agora pensa comigo. Se isso vale para príncipes e governantes, imagina para você. Você que não tem guardas, você que não tem castelos, você que convive diretamente com as pessoas, você está muito mais exposto do que qualquer príncipe de Maquiavel. E as pessoas ao seu redor têm acesso direto a você. Elas podem sabotar você sem que você perceba. Elas podem minar a sua reputação com sussurros. Elas podem plantar dúvidas sobre você em ambientes estratégicos. E tudo isso disfarçado de preocupação, de conselho, de cuidado. Aqui entra um conceito que Maquiavel não nomeou diretamente, mas que está implícito em toda a obra dele: a gratidão invejosa. Deixa eu explicar esse conceito porque ele é a chave para entender muitas relações que você tem na sua vida. Gratidão invejosa acontece quando alguém precisa da sua ajuda, recebe sua ajuda e depois passa a te odiar exatamente por isso.
Parece contraditório? Então, presta atenção. Imagina que você ajuda um amigo a conseguir um emprego. Você indica ele, você dá referências, você abre portas para ele, ele consegue o emprego. Inicialmente, ele te agradece. Mas com o tempo, algo estranho começa a acontecer. Ele para de te procurar. Ele começa a agir com frieza. Ele até começa a falar mal de você para outras pessoas. O que aconteceu? Será que ele é uma pessoa má? Não necessariamente. O que aconteceu é que toda vez que ele olha para aquele emprego, toda vez que ele recebe o salário, ele é lembrado de uma verdade dolorosa. Ele não conseguiu aquilo sozinho. Ele precisou de você. E isso, para a sombra dele, é insuportável, porque a sombra não quer aceitar dependência. A sombra não quer aceitar que existe alguém maior, mais capaz, mais poderoso. Então a única forma de aliviar essa humilhação é transformar você de benfeitor em vilão. Maquiavel sabia disso, por isso ele alertava: cuidado com aqueles que você ajuda. Eles podem se tornar seus maiores inimigos. Não porque eles são essencialmente maus, mas porque a estrutura emocional humana é frágil e narcísica. As pessoas preferem acreditar que são self-made, que conquistaram tudo sozinhas, do que aceitar que dependeram de alguém. E se você é a pessoa que lembra elas dessa dependência, você vira o inimigo. Agora vamos falar de outro aspecto do pensamento de Maquiavel que se conecta diretamente com a inveja. A ideia de que o sucesso não cria amigos, cria admiradores falsos que esperam o seu primeiro tropeço. Quando você está na mesma posição que todo mundo, você pode ter amigos de verdade. Amigos que dividem as dores, as dúvidas, as derrotas. Existe igualdade, existe empatia horizontal. Mas no momento em que você começa a subir, no momento em que você conquista algo que te diferencia da massa, a dinâmica muda completamente. As pessoas que ficam para trás não conseguem mais se relacionar com você de igual para igual. Agora, existe uma hierarquia. E mesmo que você não imponha essa hierarquia, mesmo que você continue humilde e acessível, a hierarquia está lá. Ela está na sua conta bancária, no seu estilo de vida, nas oportunidades que você tem, no respeito que você recebe. E como as pessoas lidam com isso, a maioria não lida. A maioria finge. Elas continuam sorrindo para você, elas continuam te chamando de amigo, elas continuam te elogiando na sua frente, mas por dentro elas estão esperando. Esperando o quê? Esperando você cair. Esperando você falhar. Esperando você provar que o sucesso foi sorte, que foi temporário, que você não era merecedor. Porque se você cair, se você falhar, o equilíbrio é restaurado. A hierarquia desaparece. Vocês voltam a ser iguais. E mais importante, a sombra deles pode finalmente descansar, porque você não é mais a prova viva de que eles falharam. Maquiavel dizia que o príncipe precisa se proteger dos próprios amigos tanto quanto dos inimigos. Por quê? Porque os inimigos são óbvios. Você sabe quem eles são. Você sabe de onde vem o ataque. Mas os amigos invejosos são traiçoeiros. Eles têm acesso a você. Eles conhecem suas vulnerabilidades. Eles sabem onde atacar para causar máximo dano. E o pior, você confia neles. Quantas pessoas você conhece que foram sabotadas não por concorrentes, mas por colegas? Quantas pessoas perderam oportunidades porque alguém próximo plantou dúvidas sobre elas? Quantas reputações foram destruídas por sussurros de quem dizia ser amigo? A verdade dura é: se você está crescendo, se você está brilhando, você precisa aceitar que muitas das pessoas ao seu redor não estão genuinamente felizes por você. Elas podem estar performando felicidade. Elas podem estar fingindo apoio, mas por baixo da máscara social, a sombra delas está torcendo para que você tropece. E antes que você pense que isso é paranoia, deixa eu te dar o antídoto que Maquiavel oferece. Não é para você viver com medo. Não é para você se isolar. Não é para você parar de confiar em todo mundo. O que Maquiavel te ensina é: seja estratégico, entenda a natureza humana, reconheça os sinais da inveja e, principalmente, proteja-se. E como você se protege da inveja? É aqui que entra a Lei 46. Você sabia que quanto mais perfeito você parece, mais perigoso você se torna para si mesmo? Robert Greene, no livro As 48 Leis do Poder, dedica a Lei 46 para uma estratégia que pode salvar a sua vida social, profissional e até física. Nunca pareça perfeito demais. E se você entendeu tudo o que conversamos até agora sobre a sombra e sobre Maquiavel,
Você já sabe por quê. Quando você é impecável, quando você nunca falha, quando você nunca mostra fraqueza, quando você parece ter tudo sob controle, você se torna insuportável. Não porque as pessoas são ruins, mas porque você se torna um espelho implacável. Você não deixa nenhuma brecha, nenhuma abertura, nenhuma falha humana que permita que as pessoas se identifiquem com você. Você deixa de ser humano e vira um padrão impossível. E padrões impossíveis não inspiram, eles enraivecem. Deixa eu te dar exemplos históricos para você entender como isso funcionou na prática. Alcibíades, na Grécia Antiga, era um dos homens mais brilhantes da sua época. Inteligente, bonito, rico, eloquente, vitorioso em batalhas. Ele era tudo, e por ser tudo, ele foi destruído. O povo ateniense, que inicialmente o adorava, passou a odiá-lo exatamente porque ele era perfeito demais. Ele fazia todos os outros parecerem medíocres. E Atenas, que era uma democracia onde todos se viam como iguais, não suportou um homem que se destacava tanto. Alcibíades foi exilado, traiu Atenas, quase destruiu a cidade e morreu assassinado. Tudo porque ele brilhou demais. Outro exemplo: Júlio César, brilhante general, líder político, reformador visionário, mas César cometeu um erro fatal. Ele não disfarçou a sua superioridade. Ele deixou claro que era maior que o Senado, maior que a República, maior que todos. E por isso foi apunhalado 23 vezes por homens que ele chamava de amigos. Homens que não suportaram viver à sombra da grandeza dele. Agora, traz isso para a tua vida. Você não precisa ser César ou Alcibíades. Você só precisa ser um pouco melhor que a média para acordar um monstro. Você só precisa ser promovido enquanto outros estão estagnados. Você só precisa ter disciplina enquanto outros têm preguiça. Você só precisa construir enquanto outros reclamam. E pronto! Você se tornou um alvo. Então, o que a Lei 46 te ensina? Ela te ensina a arte do disfarce estratégico. Não é para você se diminuir. Não é para você parar de brilhar. Não é para você sabotar o próprio sucesso. É para você aprender a controlar como e quando você mostra o seu brilho. Primeiro, exiba defeitos estratégicos. Isso não significa criar defeitos reais. Significa permitir que as pessoas vejam que você também é humano. Conte uma história de um erro que você cometeu. Admita que você não sabe algo. Mostre que você também tem inseguranças. Ria de si mesmo. Porque quando você faz isso, você desarma a inveja. Você deixa de ser o espelho perfeito e insuportável. Você se torna alguém com quem as pessoas podem se identificar. Tem um empresário bilionário que eu estudei que faz isso com maestria. Ele é dono de várias empresas. Ele é brutalmente rico. Ele é extremamente bem-sucedido. Mas em toda entrevista, ele conta a mesma história, como ele perdeu uma fortuna em um investimento idiota que fez por impulso. Ele ri da própria burrice. Ele se coloca como alguém que comete erros. E sabe o que acontece? As pessoas não odeiam ele. Elas até gostam dele, porque ele deu para elas um pedaço de humanidade que elas podem se agarrar. Ele mostrou que, apesar de todo o sucesso, ele ainda é falível. Isso é estratégia pura. Ele não parou de ser bilionário. Ele não parou de ser bem-sucedido. Ele só controlou a narrativa. Ele escolheu qual defeito mostrar um erro do passado que já não afeta mais para proteger o que realmente importa, o império que ele está construindo agora. Segundo, pratique a arte do mistério e da ocultação parcial. Não conte tudo. Não mostre tudo. Não exponha cada vitória, cada conquista, cada detalhe da sua vida. Porque quanto mais você expõe, mais munição você dá para os invejosos. Pensa assim: se ninguém sabe exatamente quanto você ganha, ninguém pode te invejar especificamente por aquilo. Se ninguém sabe exatamente como você conseguiu aquela oportunidade, ninguém pode dizer que foi sorte ou injustiça. Se ninguém conhece todos os detalhes da sua rotina de sucesso, ninguém pode criticar cada passo seu. O mistério cria fascínio, mas também cria proteção. As pessoas não podem atacar o que elas não conhecem completamente. E mais importante, o mistério coloca você em uma posição de poder. Porque enquanto você sabe tudo sobre você, os outros só sabem o que você escolheu revelar. Isso não é sobre ser falso. Não é sobre criar uma persona completamente diferente de quem você é. É sobre entender que você não deve lealdade total à curiosidade alheia. Você tem o direito de proteger a sua privacidade. Você tem o direito de não explicar cada decisão, cada movimento, cada conquista. E exercer esse direito é uma forma de poder. Terceiro, quando você precisar brilhar,
brilhe em ambientes estratégicos. Existe diferença entre brilhar na frente de aliados e brilhar na frente de competidores. Existe diferença entre mostrar suas cartas para quem pode te ajudar e mostrar suas cartas para quem quer te destruir. Se você está num ambiente onde as pessoas são genuinamente suas aliadas, onde existe colaboração real, onde o sucesso de um não ameaça o outro, brilhe à vontade, mostre suas conquistas. Comemore suas vitórias. Inspire outros com sua trajetória. Mas se você está num ambiente competitivo, se você está cercado de pessoas que veem o jogo como soma zero, se você ganha, eu perco. Então pratique a Lei 46 com disciplina. Isso se aplica a ambientes corporativos, a círculos sociais, até a relações familiares. Sim, porque a inveja não respeita laços de sangue. Às vezes, os membros da sua própria família são os que mais te invejam, porque eles cresceram com você. Eles viram você como igual. E agora você não é mais. Você evoluiu, você conquistou. E isso dói neles de uma forma que não dói em estranhos. Agora, uma pergunta importante. A Lei 46 significa que você deve viver com medo? Significa que você deve sempre se esconder? Não. Significa que você deve ser inteligente. Significa que você deve entender o jogo que está sendo jogado. E o jogo é este. O mundo não recompensa apenas competência. O mundo pune arrogância percebida. E muitas vezes, simplesmente ser muito bom naquilo que você faz já é percebido como arrogância. Injusto, totalmente. Mas é a realidade. E você pode reclamar da realidade, ou você pode aprender a navegar nela. Maquiavel escolheu navegar. Green escolheu navegar. E à sua maneira, também escolheu navegar quando ele falou sobre a importância de integrar a sombra em vez de negá-la. Integrar a sombra. Nesse contexto, significa aceitar que você tem luz, mas escolher quando e como projetar essa luz. Significa entender que você pode ser um sol, mas sóis em distância errada queimam. Então você aprende a calibrar a intensidade. Você aprende a aquecer sem queimar. Você aprende a iluminar sem cegar. E tem um último elemento da Lei 46 que precisa ser dito. Exibir defeitos estratégicos não é apenas proteção, é também teste. Quando você mostra uma vulnerabilidade controlada e observa como as pessoas reagem, você descobre quem realmente está do seu lado. As pessoas que te apoiam mesmo quando você mostra fraqueza são aliados reais. As pessoas que atacam, que espalham, que usam aquilo contra você, essas são as invejosas. E agora você sabe quem elas são. Então a Lei 46 não é apenas defesa, é inteligência estratégica, é mapeamento do terreno humano, é proteção ativa. E se você está crescendo, se você está conquistando, se você está brilhando, você precisa dessa lei como armadura. E se eu te disser que você também tem inveja dentro de você, e que reconhecer isso é o caminho para se tornar invencível? Até agora, a gente falou sobre como se proteger da inveja dos outros, como identificar o invejoso, como usar a Lei 46, como entender Maquiavel e mas agora chegou a hora da conversa mais incômoda e a sua própria inveja, porque se você for honesto consigo mesmo, você vai admitir que já sentiu inveja de alguém. E se você não admitir, você está mentindo ou você está completamente inconsciente da sua própria sombra. E dizia algo poderoso. Aquilo que você não torna consciente em si mesmo vai controlar a sua vida de fora. E você vai chamar isso de destino. Traduzindo, se você não olhar para sua própria inveja, se você não reconhecer quando ela aparece, ela vai te controlar. Ela vai te fazer sabotar relacionamentos. Ela vai te fazer perder oportunidades. Ela vai te transformar exatamente no tipo de pessoa que a gente passou 3 blocos criticando. Então vamos fazer diferente. Vamos integrar, porque integrar a sombra não significa eliminar os aspectos sombrios de você. Significa torná-los conscientes. Significa transformar forças destrutivas em forças criativas. Primeiro passo: reconheça quando você sente inveja. Não mascare com outros nomes. Não chame de inspiração quando na verdade é inveja. Não chame de admiração quando na verdade é ressentimento. Tem que ser brutalmente honesto. Quando você vê alguém conquistando algo que você deseja, qual é a sua reação genuína? Se a primeira reação for um aperto no peito, um desconforto, uma vontade de diminuir aquela pessoa ou criticar o sucesso dela, isso é inveja. E tudo bem, você é humano. O problema não é sentir inveja. O problema é o que você faz com ela. A maioria das pessoas sente inveja
e imediatamente parte para a negação ou para o ataque. Elas negam o próprio sentimento. Eu não sinto inveja, eu só acho que ela não merece. Ou elas atacam quem provocou aquele sentimento. Fulano só conseguiu porque teve sorte. Ajuda nasceu em berço de ouro. Ambas as reações são destrutivas e ambas mantêm você preso. A alternativa, use a inveja como bússola, porque a inveja, quando você olha para ela com honestidade, te mostra exatamente o que a sua sombra deseja. Ela te mostra qual versão de você mesmo você enterrou. Ela te mostra qual caminho você abandonou. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Digamos que você sinta uma inveja profunda de alguém que largou o emprego seguro e abriu o próprio negócio. Essa inveja não é sobre o dinheiro que a pessoa está ganhando, não é sobre o carro que ela dirige ou as viagens que ela faz. A inveja é sobre a liberdade. É sobre a coragem. É sobre o fato de que essa pessoa fez algo que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Então, quando você sente essa inveja, você tem duas escolhas. Escolha 1. Você ataca a pessoa. Você diz que ela teve sorte, que ela vai falir, que ela está sendo irresponsável, que empreender é furada. Essa escolha mantém você seguro no seu emprego que você odeia. Mas pelo menos agora você tem uma narrativa que protege o seu ego. Escolha 2. Você usa aquela inveja como sinal. Você percebe: eu enterrei o sonho de empreender. Eu tenho medo. E esse medo está me mantendo preso. E a partir dessa consciência, você pode começar a trabalhar naquilo. Percebe a diferença? A primeira escolha te mantém estagnado e ainda te transforma em uma pessoa amarga. A segunda escolha te coloca no caminho do crescimento. E mais importante, a segunda escolha desativa completamente a inveja, porque quando você está trabalhando ativamente na direção daquilo que você deseja, você para de se importar com o sucesso dos outros. Na verdade, o sucesso dos outros se torna inspiração genuína, não inveja disfarçada. Agora vamos para o segundo passo. Torne-se imune aos ataques dos invejosos. E como você faz isso? Com duas ferramentas que Maquiavel dominava: silêncio e indiferença. Quando alguém te ataca com inveja disfarçada, a pior coisa que você pode fazer é se defender, porque defesa valida ataque. Defesa mostra que você foi ferido, e mostrar que você foi ferido alimenta o invejoso. Ele conseguiu o que queria: te afetar, te diminuir, te tirar do centro. A resposta mais poderosa é o silêncio. Não rebata, não explique, não justifique. Simplesmente continue. Continue construindo. Continue brilhando. Continue conquistando. Porque cada nova vitória sua é a melhor resposta para qualquer ataque. Cada degrau que você sobe invalida todas as críticas. E o melhor, o silêncio enlouquece o invejoso. Por quê? Porque o invejoso precisa de reação. Ele precisa sentir que te afetou. Quando você não reage, quando você permanece impassível, você nega a ele a única coisa que ele queria: o seu sofrimento. E aí ele fica preso em um ciclo de frustração. Ele vai atacar mais, porque o primeiro ataque não funcionou. E quando o segundo ataque também não funcionar, ele vai começar a se desgastar. E eventualmente, ele vai desistir ou vai se destruir na própria amargura. A indiferença é ainda mais poderosa que o silêncio, porque indiferença significa que aquela pessoa e a opinião dela são irrelevantes para você. Não é desprezo ativo, é genuína desconexão emocional. Você não odeia o invejoso. Você simplesmente não se importa. E isso, meu amigo, é a arma de destruição definitiva contra a inveja. Porque lembra do que a gente falou lá no início? O invejoso quer te derrubar. Ele quer que você perca. Mas mais do que isso, ele quer que você reconheça a existência dele. Ele quer importar. Ele quer ser visto. E quando você nega isso a ele, quando você o trata como irrelevante, você retira todo o poder que ele tinha sobre você. Maquiavel entendia isso. Ele sabia que o príncipe não deveria perder tempo e energia combatendo pequenos inimigos. Não porque eles não existem, mas porque combatê-los dá a eles importância. O príncipe deveria focar em construir o reino, em fortalecer o poder, em conquistar novos territórios. E os pequenos inimigos? Eles se destruiriam sozinhos, na tentativa de derrubar alguém que nem estava prestando atenção neles. Isso não é arrogância, é estratégia, é economia de energia, é foco no que realmente importa. Agora vamos para a conclusão. Eu quero que você grave isso. Você não precisa pedir perdão pelo seu brilho. Você não precisa se desculpar por conquistar.
Você não precisa se fazer pequeno para que outros se sintam confortáveis, mas você precisa aprender a não queimar os olhos de quem vive no escuro. Porque aqui está a verdade final. Você não tem a obrigação de acender a luz de ninguém, mas você tem a responsabilidade de proteger a sua própria chama. E proteger a sua chama significa entender que nem todo ambiente suporta a luz total. Significa entender que algumas pessoas vão te odiar, não importa o que você faça. Significa entender que o preço do poder, do sucesso, da realização é a solidão estratégica. Solidão estratégica não significa ficar sozinho. Significa entender que quanto mais você cresce, menor fica o círculo de pessoas que realmente te entendem, que realmente te apoiam, que realmente celebram as suas vitórias sem ressentimento. E tudo bem, qualidade sempre foi mais importante que quantidade. E tem uma última coisa que eu preciso te dizer. E isso é o legado de Jung, Maquiavel e Green. Juntos, o maior poder que você pode ter não é ser invejado. É ser tão seguro de si mesmo, tão integrado, tão consciente da sua própria sombra, que a inveja alheia não te afeta. É alcançar um estado onde você não precisa da aprovação de ninguém, porque você sabe o seu valor. É construir uma fortaleza interna tão sólida que nenhum ataque externo consegue derrubar. Porque no final, a inveja só tem poder sobre você se você dar poder a ela. Se você precisar da validação dos outros. Se você medir o seu sucesso pela aceitação da massa, mas se você souber quem você é, se você souber para onde está indo, se você tiver clareza sobre os seus valores e objetivos, então a inveja se torna apenas barulho de fundo, irritante, talvez, mas inofensivo. Então aqui está o seu chamado à ação. Não peça perdão pelo seu brilho, não se desculpe por ser quem você é. Não diminua sua luz para confortar quem escolheu a escuridão, mas aprenda a calibrar, aprenda a proteger. Aprenda a escolher quando e onde brilhar com intensidade total. Use a Lei 46. Entenda Maquiavel. Integre sua sombra como Jung ensinou. E principalmente, continue. Continue construindo. Continue conquistando. Continue evoluindo. Porque cada passo que você dá na direção da sua melhor versão é uma vitória. E essa vitória não pode ser tirada de você por nenhum invejoso, por nenhuma crítica, por nenhum ataque. O monstro da sombra alheia só tem poder se você o alimentar. Retire o alimento, retire a atenção, retire a importância e observe o monstro definhar enquanto você se eleva. Porque essa é a anatomia oculta da inveja. Ela é um parasita, e parasitas morrem quando o hospedeiro se torna imune. Agora você sabe, agora você entende, agora você tem as ferramentas. O resto é execução. Não peça perdão pelo seu brilho. Aprenda apenas a não queimar os olhos de quem vive no escuro.